Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Abre Chaves. Eu sou o Pedro e essa é a série O Imortal C++. Bom, nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho, um overview de como que funciona a tradução do código C++ para uma aplicação final, de como essas coisas são configuradas no Visual Studio e entender um pouquinho do código, quais arquivos são gerados, certo? E é isso aí, vamos lá. Para entender melhor como funciona o C++, nós retornamos aqui ao código que nós escrevemos nos vídeos anteriores, né? É um código extremamente simples. Se você ainda não tem, você pode escrevê-lo, né? É um código de 6 linhas, basicamente, e onde você pode, né, reescrever. Só pausar o vídeo alguns segundos e você já terá esse código. Eu gostaria de explicá-lo passo a passo, né, linha por linha, o que acontece aqui, porque são aspectos bem importantes. A primeira linha, normalmente, quando nós vemos um arquivo C++, essa primeira linha começa com um jogo da velha, né, um hashtag, e aqui no caso include. O hashtag, ele sinaliza para pré-processadores, né? Então, nós temos basicamente 5 pré-processadores no C++, e o include é um pré-processador que ele é chamado, vamos dizer assim, antes da compilação. Existem dois estágios básicos na compilação do C++, é a compilação e o linking, né? Então, antes da compilação, ele faz uma leitura de onde estão os pré-processadores e quais são esses pré-processadores, vamos falar também no vídeo futuro, e faz a operação que o pré-processador exige, e por isso chama pré-processador, porque é feito antes da compilação, certo? E aqui, o include, ele basicamente ele pega todo o conteúdo do que nós chamamos da biblioteca IOStream ou da classe IOStream e coloca aqui no nosso código. Por que nós utilizamos a IOStream? Bom, precisamos avançar um pouquinho e aqui nós temos a main. A main é uma função básica que todo programa de C++ precisa possuir, que é a entrada do nosso programa, né? Então o compilador vai olhar onde está a nossa main e começar a executar o programa a partir da main, certo? A main é uma função especial, onde ela tem retorno, mas ela não tem a obrigatoriedade de retornar, por exemplo, um valor inteiro, certo? Um zero, que seja um tanto faz, né? Então você pode ter retorno, mas não existe essa obrigatoriedade. E existem implementações também da main onde você pode passar argumentos, e que vamos ver no futuro. Logo em seguida nós temos a abertura de uma chaves, né? E aí a razão da existência desse canal, abre chaves, certo? A abertura de chaves e o fechamento de chaves é muito comum em outras linguagens de programação também, e isso denota escopo. Escopo é como se fosse um contexto de funcionamento, né? Então, dentro do escopo, esse código vai funcionar, esse código vai existir. Quando falarmos de memória, de heap, stack, o escopo talvez fará mais sentido, mas qual é o escopo da função main? É o que está entre chaves, né? E você pode ter escopos alinhados, né? Escopos dentro de escopos. Caso, por exemplo, você tenha uma condicional aqui, e aqui você tem, né, outros processos e tudo mais, então você pode ter escopos alinhados. E logo em seguida nós vemos o cout, né? O cout é para exibir uma mensagem na tela. Então aqui esse é a versão do programa quando você cria o projeto. Mas quando escrevemos lá no primeiro ou no segundo vídeo, não estou lembrado, mas olá, este é o abre chaves. Ok, essa é a mensagem que deverá ser exibida no console, né? E para exibir essa mensagem, nós utilizamos o cout. E o cout, ele é parte da biblioteca IOStream, correto? Então, para utilizar o cout, e aí também nós temos outras, por exemplo, como o cin, e enfim, nós temos aí, né, outras coisas dentro da biblioteca cout, da biblioteca, desculpa, IOStream, onde nós precisamos declarar a IOStream para poder utilizar. Caso contrário, teríamos erro. O que é muito comum de ver, e aí você deve estar se perguntando, o que é esse std? Esse std é uma certa particularidade do C++, onde tudo que é padrão do C++, todas as bibliotecas mais utilizadas, fica dentro de um namespace, né? E é por isso que em alguns códigos nós às vezes vemos essa linha using namespace std, né?
o que faz é, quando nós declaramos using namespace std, nós omitimos a necessidade de declarar o std. Então nós podemos utilizar o cout dessa maneira, correto? Caso contrário, você veria alguns erros na tela, e se você, sugiro muito que você execute seu código e teste, certo? Então, você pode ter vários namespaces, né, de diferentes bibliotecas e onde o seu código exige a necessidade de declará-los. Então, isso que funciona. E aí, se eu compilar o meu código, se eu executar o meu código, ele vai gerar, né, ele vai aparecer a mensagem. Isso é o que eu mencionei nos vídeos anteriores, né, no vídeo anterior, na verdade, onde quando eu uso caractere especial, por exemplo, como o muitas vezes o terminal não consegue resolver, né, entender qual é esse código e aí troca para um código estranho, certo? Então o que nós podemos fazer aqui é tirar o acento apenas por questões estéticas, né? Isso não muda o funcionamento do nosso código. E aí, quando eu executo esse código, vocês podem ver, o programa foi executado corretamente. O que acontece é que vários arquivos são gerados. E aí nós podemos verificar esses arquivos dentro da pasta do nosso programa. Basicamente o processo de compilação, como eu mencionei. E aí o processo de compilação, ele gera um arquivo, certo? E depois tem a linkagem, onde ele vai juntar todas as partes e gerar a aplicação final. E aqui nós podemos ver esses arquivos gerados, né? Esse arquivo obj é a parte do processo após a compilação. Então, para cada arquivo C++, nós temos um arquivo objeto, certo? E os arquivos C++, eles são chamados de unidades de tradução, né? Translation Unit. E esses Translation Units estão traduzidas em arquivos objeto, certo? Do ponto de vista do C++, não faz muito sentido arquivos, né? Você pode ter, em uma mesma unidade de tradução, você pode ter classes, várias funções e tudo mais. Então, é diferente um pouco do Java, onde você tem que ter uma associação direta com o nome da classe, com o nome do arquivo. O C++ trata isso diferente. Então, vamos utilizar arquivo por uma questão de compreensão, mas o C++ ele tem esse termo técnico, né, que é unidade de tradução, que é a Translation Unit. Então, cada Translation Unit é traduzida para um arquivo object, e esse arquivo object ele é depois linkado e resulta na aplicação final. Então, se vocês olharem aqui por uma configuração do Visual Studio, nós podemos ver que a nossa aplicação final está aqui dentro desse x64 debug programa CPP. E aí, se eu executar, vocês vão ver o terminal piscando, né? E por que ele piscou? Porque a nossa aplicação ela só tem uma linha e ela não faz absolutamente mais nada, né? Uma forma de mascarar isso é nós inserirmos, por exemplo, uma entrada de dados aqui e não inserir nada. Ou seja, o nosso programa vai executar, esperar uma entrada de dados e, desculpa, não salvei, certo? Desculpa, na verdade eu não compilei. Então, vamos gerar novamente, certo? Bom, na verdade, essa execução dá para a gente ter um atalho, não está configurado aqui, eu vou configurar depois, no próximo vídeo eu configuro aqui o atalho de compilação, para que não tenha que executar todo o processo, né? E aqui ele fica aguardando um Enter para executar essa linha, certo? Então, se nós voltarmos aqui, ele já regerou o executável, e aí esse é o programa sendo executado fora do Visual Studio, né? Posso escrever até que eu insira um Enter, ele vai continuar na execução. Certo? Bom, e o que é essa pasta aqui, x64 debug? Se nós voltarmos no Visual Studio e formos em propriedades, nós podemos ver que existem algumas configurações. Aliás, antes disso, nós podemos olhar aqui em cima que há algumas configurações, né? Debug Release e uma plataforma, certo? Aonde que isso é configurado? Então, podemos voltar aqui em propriedades e nós vamos ver que tem várias configurações de saída de pastas, aonde que eu vou colocar aqui, como que eu vou gerar os arquivos intermediários do C++, e aí eu posso configurar tudo isso no Visual Studio. Vamos ver um pouco em detalhe nos próximos vídeos, quando falar de compilação e link. E aqui é o C++, né, a configuração do C++ dentro do Visual Studio, né? Então, a configuração dos pré-processadores, como eu gero os arquivos, né, durante o processo de compilação e de linking,
E é isso. Então, todas as configurações necessárias estão aqui. Se eu quiser inserir uma biblioteca, se eu quiser fazer, né, referenciar bibliotecas externas aqui. E aqui também, inclusive, nós definimos que tipo de aplicação vamos entregar, né? Qual vai ser nosso output. Então aqui está um application, né? .exe, que é a extensão comum do Windows, mas nós podemos também entregar DLLs e .lib, certo? E basicamente é isso. O C++ ele por baixo dos panos ele funciona um pouquinho assim. Nos próximos vídeos vamos falar de compilação desses processos em detalhes, né? Para entender bem cada etapa. Quero abrir os arquivos com vocês e mostrar como que funciona, né? Cada etapa do processo de compilação e geração de uma aplicação C++. É importante entender e dá para nós vermos qual é o código assembly que foi gerado, como é que funcionam otimizações e enfim, para ver coisas bem legais aí, certo? É isso aí, espero que vocês tenham gostado e não esqueça de deixar uma curtidinha, compartilhar, um comentário, enfim, se isso estiver te ajudando de alguma maneira, conto com a ajuda de vocês para promover também esse vídeo, certo? E é isso aí, um abraço, até a próxima.